Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do Ouzencast. E hoje a gente está aqui não para falar de marketing, não para falar de vendas, mas para trocar uma ideia sobre os bastidores da operação da Ouzen. E eu tô aqui hoje com nada mais e nada menos do que a velha guarda da empresa, né? Pessoas que dividem o dia a dia comigo, que eu sou extremamente grato de ter vocês comigo no dia a dia da empresa. Acho que a gente passou por e passa por muitos momentos bons, mas muitos momentos desafiadores também. E a ideia é justamente essa, é compartilhar a verdade nua e crua dentro desse nosso bate-papo aqui hoje, dentro dessa nossa conversa. Para você que talvez é um parceiro e quer entender um pouco mais como a Ouzen pensa, como a gente age aqui no dia a dia, como é a nossa cultura, quais são nossos processos internos. Para você que talvez trabalha com marketing, quer entender também um pouco mais sobre o nosso modelo de negócio. E talvez para você que eventualmente talvez quer fazer parte do nosso time. Então a ideia de compartilhar esses insights, essas ideias aqui, a nossa vivência aqui no dia a dia, é justamente essa, é poder contribuir de alguma forma para que melhore a tua qualidade de vida, você como profissional, como pessoa, e para que você possa tirar, acima de tudo, conhecimento prático e fácil, de uma forma facilitada e uma comunicação descontraída, para que tu possa ter melhores resultados na tua vida. E dentro desse contexto aqui, eu quero dizer que a gente vai ter, durante esse podcast, alguns QR Codes passando na tela, inclusive agora provavelmente vai entrar o QR Code do nosso time comercial, então se você quer entender um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre como funciona a Ouzen aqui, se você apontar a sua câmera para esse QR Code, você vai cair no nosso site principal e lá você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, preencher o formulário e o nosso time vai entrar em contato contigo para te apresentar nossas soluções. E também a gente tem o nosso treinamento comercial Força de Vendas, que nesse podcast aqui ele está com 10% de desconto com a palavra-chave, com o cupom OUZENCAST. Então se você quer entender como ter mais resultado, boas práticas, para que você que já investe em marketing ou ainda não tem uma estrutura comercial digital eficiente, esse treinamento foi feito para você. Então, aponta o QR Code aponta a tua câmera para o QR Code e faça a aquisição do nosso treinamento comercial Força de Vendas. Então, eu queria começar esse podcast também dando as boas-vindas para a Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa, a Fernanda é sócia da Ouzen, está conosco aí há 4 anos já, né? 4 anos. E é responsável pela parte administrativa, jurídica, também uma boa parte no atendimento dos clientes, a gente fala um pouco sobre isso também. Seja muito bem-vindo, Matheus. Matheus é uma pessoa que está com a gente aí há quase 3 anos também, muito focado na parte do relacionamento e atendimento com os clientes. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Estar aqui. É isso, uma honra é minha. Carioca, o único carioca do time. Isso aí. E João, seja muito bem-vindo também, meu sócio, está com a gente aí há 3 anos também. Veio de Recife para morar no Rio Grande do Sul, uma mudança de vida. Responsável pela parte operacional, de performance da empresa. É um prazer também dividir essa mesa contigo hoje, meu querido. Legal. Prazer, Vinícius, estar falando com você. Prazer, Fernanda, Matheus e a todos aí também que estão acompanhando esse podcast. Boa. Então vamos começar a bater um papo sobre a nossa operação. Acho que nada melhor do que a gente falar também do início do nosso projeto, né? Acho que algo começou ali na pandemia, pós-pandemia. Em janeiro de 2021 a gente começou a prestar serviço. E a Fernanda chegou na empresa também, acredito que em fevereiro de 2022, um ano depois. E conta um pouco para nós, Fê, como é que era o momento da empresa, como é que foi esse início de jornada, como é que tu vê e te recorda hoje, olhando para aquele momento que a gente viveu no passado. Quando eu entrei para a empresa, era só nós dois, né? Então, não tinha ninguém, na verdade era tu que fazia tudo. Eu entrei para abrir uma outra parte da empresa, que depois a gente acabou não continuando fazendo, que era a parte de social media, né? E depois entrei para a parte do administrativo, do financeiro, e hoje eu falo para todo mundo que entra na empresa que hoje eu já passei por todas as áreas da empresa, né? Acho que a única parte da empresa que eu não fiz até hoje foi a parte de comercial, mas já fui até gestora de tráfego por um momento quando a gente precisou. Já fiz parte do atendimento, acho que designer eu nunca fiz também, mas já passei por todas as frentes da empresa e a gente foi começando juntos aos poucos, né? E eu lembro até hoje das nossas primeiras contratações, que estão aqui ao nosso lado, né? Quando a gente primeiros reforços. Quando a gente decidiu que a gente faria essas primeiras contratações, e aí a gente começou a crescer o time. E eu lembro de quando tu começou a gestão de tráfego, né? Tu entrou pro digital de outra forma, entrou numa frente de dropshipping, a gente criou a Ouzen, que não era a Ouzen, ontem até a gente tava conversando, né, que a Ouzen já foi Tondin Mídias, depois ela passou para Acelerando Digital, e aí por último agora então é a Ouzen, né, que é esse projeto que a gente tá maior, mas começamos a desbravar a empresa juntos, e é um prazer estar aqui até hoje. Muito bom, muito bom. Eu vejo que
muito aprendizado, né? Muitos desafios superados, muitos desafios sendo vivenciados. E muitos desafios pessoais também, né? Também. Hoje eu tô em uma frente da empresa que eu nunca me vi atuando, né? Que é essa parte mais de atendimento relacional, nunca fui dessa parte, mas isso é uma coisa que a gente vai conversar melhor depois, mas eu cresci muito, não só como profissional, mas também como pessoa dentro da Ouzen, nesses 4 anos que eu tô, 3, 4 anos, eu me vejo outra pessoa desde que eu entrei. Muito bom, muito bom. E acredito também, né, João, talvez você que foi a primeira contratação, né, a primeira pessoa que veio fazer parte do time, lembro que naquela ocasião eu não iria te contratar, né? Fui eu que insisti. Foi a Fê que insistiu. Acho que teve uma questão de transporte público, eu acho que tu tava Acho que ainda... tu tava enrolado no trabalho, né? Tu tava morando em Recife ainda, Sim. e aí tu pegava ônibus pra ir e voltar do trabalho, e aí tu te atrasou pra nossa entrevista, pro nosso bate-papo, e aí eu, o meu perfil, enfim, acabei, não vamos contratar, né, eu acho que... Ai, não, já tá atrasado pra Já entrevista? tá atrasado, já começou errado, Aham. começou errado. E graças a Deus que a gente tomou essa decisão. Com certeza. Né? E hoje tu mora aqui no Rio Grande do Sul, tomou a decisão também de estar aqui com a gente no presencial, né? Um movimento que a gente pode falar também de como foi essa transição e como é essa transição de ter uma parte do time remoto, outra parte presencial. Mas conta pra nós também como é que tu viveu esse início de empresa e como é que tu vê hoje, como é que tá sendo a vinda pro presencial pra ti como profissional, como é que tu compara esses momentos, como é que tu te vê melhorando tua liderança, enfim. Conta pra nós essa jornada também, pra galera ter um pouco mais de entendimento do que tu faz, como tu começou e quais são as tuas funções hoje. Boa. Bacana. Excelente pergunta. Como tu trouxe, né, Vinícius, anteriormente tivemos alguns desafios iniciais aí também nesse processo, até a minha entrada na Ouzen, né, e sou muito grato a Fê também, a você, por essa oportunidade, desde o primeiro momento. Eu iniciei a gestão de tráfego na Ouzen, né, então, antes de atuar com vocês aqui também, né, estar presente na Ouzen, eu trabalhava na área de vendas, né, no setor de tecnologia. Quem diria João em vendas, hein? Pois é, então é uma área que eu já não Comercial, estava me identificando, né, eu estava buscando oportunidades no mercado digital, eu já estava consumindo conteúdos, né, do Pedro Sobral, inclusive, né, que foi a minha referência desde o início ali também nessa área. E, coincidentemente, é um ponto que o Matheus pode falar logo após, né, que chegamos na Ouzen através da mesma pessoa, né, então a gente também consumindo conteúdo, pessoas da área do marketing digital, a gente encontrou a oportunidade da Ouzen, que era um amigo do Vinícius ali que compartilhou no Instagram. Grande Matheus Zuc. Matheus Zuc. Obrigado, Matheus. Então, o Matheus Zuc lá havia repostado, né, a vaga que o Vinícius tinha aberto ali também da Ouzen para as primeiras vagas de gestão de tráfego. E eu apliquei na época, né, e desde então ali, desde o nosso primeiro contato, isso é algo que eu falo muito também com vocês dois ali, né, desde as nossas primeiras conversas, eu tinha clareza, né, é algo muito profundo, é algo muito difícil de expressar, mas eu tive a clareza desde o primeiro momento, desde a nossa primeira conversa, que de fato a Ouzen era tudo aquilo que eu estava buscando, que seria algo que de fato transformaria a minha vida. Isso só vem se mostrando na prática também de lá pra cá, porque eu entrei como gestor de tráfego júnior, né, não tinha conhecimento, o Vinícius foi um grande mentor meu também, nessa área, que antes de tudo o Vinícius atuava como gestor de tráfego, né, no início ali também. Então, aprendi muito com você, Vinícius, também, né, em relação a todo esse processo. Falando Vinícius, assim, eu nem tô acostumado a me chamar assim. Vinícius. Então, me desenvolvi muito, né, nessa área, nessa frente também. Cresci muito na empresa, né, atuando em diversas outras frentes também. E de lá pra cá é isso, né, e aí nesse ano, em janeiro desse ano também, eu tive a oportunidade de vir pra cá presencial, né, de estar de fato vivenciando tudo isso aqui com vocês no escritório, da gente estar construindo ainda mais coisas relevantes também para a empresa, né, mais processos para operação. E eu vejo que foi um mecanismo ali também, foi uma ponte para eu conseguir me desenvolver ainda mais em diversas frentes e conseguir contribuir também mais com a Ouzen para que a gente possa desenvolver a nossa operação e fazer com que a gente consiga entregar um trabalho cada vez de mais qualidade para todos os clientes, né, todos os parceiros aqui também da Ouzen, nesse momento e nos próximos que virão também, né? Muito bom. Muito bom. Acredito que uma grande qualidade tua é a tua capacidade de te autodesenvolver e tua persistência e dedicação em buscar se tornar cada vez melhor, né? A gente brinca aqui que um padrão muito grande aqui dentro da empresa é que a gente se cobra muito, né? E isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Às vezes a gente acaba se cobrando de forma excessiva. Eu acho que todos nós que estamos aqui nessa mesa, a gente tem esse perfil. Se é certo ou errado, eu não sei, depende da ótica. Mas tu é um cara que te cobra muito, que quer ser melhor sempre, e Sim. isso é muito bacana. Essa foi uma conversa, inclusive, que eu e o João tivemos há poucos dias sobre o quanto a gente, enquanto empresa, tem essa cultura de se cobrar tanto. Exato. E de buscar sempre essa excelência, né? Sim.
E eu acho que também é um padrão muito grande de quem trabalha com serviço, sempre talvez se preocupar muito, né? Eu acho que a gente tá sempre olhando ali para as reuniões com os clientes, a gente marcou uma reunião, daqui a pouco a gente já imagina que vai acontecer alguma situação, algum problema, enfim, a gente se prepara muito, antecipa né? no Se antecipa problema, né? muito no problema. E acho que uma pessoa que também vive muito dentro disso, trabalha muito com o relacionamento do cliente, é responsável por resolver problemas com uma frequência muito alta, né? Assim como todos nós, mas Com talvez de uma certeza. forma um pouco mais intensificada no relacionamento com o cliente, que é você, Matheus Turon. Seja muito bem-vindo a esse podcast, meu querido. Conta a tua Diretamente do Rio de trajetória aí, Janeiro. diretamente de São Gonçalo pro Rio Grande do Sul. Exatamente. Conta um pouco mais da tua trajetória aí pra nós também, pessoal que não te conhece ainda, saber um pouco mais sobre quem tu é, qual a tua função, o que tu Legal. já fez aqui. Conta pra gente. Engraçado ouvir como o João entrou na empresa, né? Porque detalhes mudariam a história, talvez, de como a gente estaria aqui hoje. Né? O João tava na condução. Primeira entrevista, a gente não chegou no denominador comum, né? A gente Aham. conversou sobre isso ontem. Né? Então, depois eu tive que cavar um pouquinho minha vaga ali, Teve que insistir. assistir bastante, seguir o Instagram. comentar Era alguma ousem postar uma coisa. story que o Matheus tava respondendo. Matheus Tava era- reagindo. O RH Selling. Exatamente. Exatamente. Então, na época, como gestor de tráfego, estava buscando uma oportunidade ali de me aprimorar, conhecer um pouco mais do mercado, e aí veio a oportunidade pela mesma pessoa, pelo Matheus Zuc, né? Então, através de uma amiga, me recomendou o story dele, eu me cadastrei na vaga, fiquei esperando, conversei com a Fê e com o Vini no início. De primeiro eu não passei, explicando um pouco melhor aqui, de primeiro eu não passei, e aí o que eu fiz? Estrategicamente, né, a gente já se antecipando a nossa função de hoje, antecipando um problema, segui o Instagram, Vini postava uma coisa, curtia, comentava, né? E aí, Eu ó, acho que o teu Aí. maior problema foi de saber se vender. Porque na primeira entrevista tu te vendeu tão bem que a gente falou, bah, não vai dar pra contratar ele Exato. agora. exatamente. Não tá no Talvez momento. tenha sido É, isso. não tá no momento. Talvez tenha sido isso. Então, se eu talvez tivesse ficado um pouco mais tranquilo, a oportunidade viria um pouco mais rápido. Mas veio no tempo que tinha que vir, né? Sim. E na época entrei como gestor de tráfego. Éramos uma equipe aí de 4 pessoas, eu, Vini, Fê e João. Sim. Foi um momento de muito aprendizado, porque é uma tônica. Quando as pessoas entram na Usen, elas podem achar que são organizadas, achar que são disciplinadas, mas aqui de fato a gente vive muito a cultura. Então a gente acaba sendo um reflexo da nossa cultura no dia a dia, aprimorando resultados, aprimorando melhoria contínua, entendendo mais de processos. Eu acho que isso me levou a ser hoje a pessoa que eu sou dentro da empresa. Transicionei em determinado momento para a função de account manager, né? Como a gente falou até anteriormente, né? A empresa, né? A função dos líderes é encontrar a função certa para a pessoa certa, né? E não ao contrário. Às vezes a pessoa está desempenhando um bom papel ali, mas ela tem o potencial e tem aí alguma skill que a gente consegue jogar ela para o outro lado, que ela vai se sentir melhor, mais satisfeita, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? Hoje estou account, então a gente está, porque a empresa ela é um organismo vivo, a gente pode expandir muito mais e novas vagas virão, a gente está sempre em crescimento. E hoje eu sou a pessoa responsável por conduzir um processo do cliente da passagem de bastão do comercial, entrega de campanhas, resultado, performance, entender, e o que você falou no início da sua fala, de problemas, né? A gente tem que ser apaixonado pelo problema. Apaixonado por Se problema. antecipar o problema, entender ali, fazer uma leitura do cliente em relação a olhar lá pra frente e buscar. Aqui pode ser que dê algum tipo de problema, alguma divergência, a gente se antecipar isso. E com isso tudo gerar uma satisfação, né? Um feeling de como é o projeto da Usen para esse cliente em si. Muito bom. Muito bom. Legal. Eu penso muito, e eu gostei da tua fala, estou account manager, né? Porque eu acredito que as pessoas elas se confundem muito com a função, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta e a gente busca constantemente dentro da empresa não se prender nisso. Né? Porque a pessoa ela se forma em XYZ e para ela vai ser XYZ até o final da vida. Né? Mas o mercado muda muito rápido, a gente tem que mudar muito rápido, inteligência artificial, a gente tá no mercado que é muito dinâmico, muito do que a gente faz hoje, daqui 6, 12 meses talvez não vai funcionar mais. E a gente tem que estar sempre buscando se adaptar e buscando se aprimorar. Né? Eu acho que essa é uma mentalidade adaptativa, ela é fundamental no nosso modelo de negócio e na nossa empresa a gente vive muito isso. E essa questão de estar é porque se o mercado mudar e se a gente tiver que vender picolé na praia, eu tenho certeza que a gente vai ser um dos melhores vendedores de picolé Isso na aí. praia. Criando processo, Criando né? processo, estrutura, treinando, desenvolvendo Tudo com time. processo. Tudo com processo. E esse é um ponto que é muito importante. E aí, aproveitando essa questão do processo, eu acho que talvez fazendo uma mudança e uma visão, entrando um pouco mais nesse ano, talvez já de 2025, para a gente trazer para essa realidade, visando essa questão de processo também, é uma mudança que a gente teve na operação, né? Eu acho que a gente
ano passado foi um ano muito desafiador para nós, esse início de ano também foi muito desafiador em relação a processo, organização, estrutura, escala da empresa. E eu acredito que teve 2 momentos, mas um momento mais específico que o João queria que tu falasse um pouco mais também sobre isso, mas que foi a viagem que a gente fez no início do ano. Então a gente, através de uma leitura que eu estava fazendo do livro, da biografia do Steve Jobs, ele falava muito sobre a questão de fazer uma viagem, sair da rotina, né, e a gente conseguir pensar e ver a empresa de cima. E eu sei que tem outras empresas que também fazem isso, né, então vão para um lugar mais relax, mais de boa, para pensar o negócio de uma forma mais estratégica. E a gente fez isso no início do ano, e tem se refletido de uma forma muito positiva em relação à criação de playbooks para as principais funções, organização, processo. E como é que tu vê que isso impactou, João, esses últimos meses da nossa operação e de que forma a gente pode talvez gerar valor para quem está vendo esse podcast com um possível insight de como isso pode mudar o dia a dia de uma empresa, principalmente com uma visão estratégica, sair da rotina e construir algo que seja organizado, com processo, com clareza, com treinamento e desenvolvimento interno. Boa, perfeito. Excelente pergunta que tu trouxe também, Vinícius. E um ponto que eu, inclusive, participei de uma palestra no início dessa semana que falava muito sobre esse processo, né? Que é, de fato, as lideranças da empresa conseguirem se desligar um pouco da operação em determinados momentos para poderem planejar, né? Realizar um planejamento estratégico da empresa. Né? E essa viagem, ela justamente veio com esse objetivo no início do ano, né? A gente se desligar um pouco em alguns dias específicos da operação, da rotina, para que a gente pudesse conseguir olhar de cima a empresa, né? Todo o processo, então, operacional, de vendas e todas as frentes da empresa, para a gente poder desenvolver, né? Desenvolver melhorias, processos novos e a gente poder redesenhar a operação como a gente conhece hoje dentro da empresa, né? Então, isso é um ponto que a gente conversa constantemente, a gente faz esse acompanhamento da evolução de lá para cá. E antes dessa viagem a gente não tinha os formatos de squad que a gente conhece hoje dentro da empresa, né? Então, hoje a gente tem duplas bem definidas, né, de gestores e accounts que atuam em conjunto para poder entregarem um serviço de melhor qualidade para até trios, né? Com designers também. Exato, juntando designers. E agora a gente também trouxe copy para a equipe, né? Então, um quarteto fantástico. A gente está cada vez mais trazendo profissionais complementares para poder entregar um serviço de mais qualidade para todos os nossos parceiros. E eu vejo que essa viagem foi um ponto-chave para que a empresa hoje, né, esteja com esse reflexo que tem ocorrido no dia a dia. Então, todo esse processo, toda essa nossa viagem, eu vejo que a gente conseguiu implementar diversos pontos, seja na área comercial, na área operacional, que tem impactado de fato nos resultados, né? Então, de lá para cá a gente conversou muito e refletiu sobre pontos associados à melhoria para poder entregar para o nicho jurídico, né? Então a gente desenvolveu novas soluções, novos produtos, isso a gente pode se aprofundar um pouco mais num próximo momento, mas eu vejo que, em resumo, seria basicamente isso, né? Eu vejo que a gente evoluiu em diversos aspectos, seja operacionais, na parte de atendimento e na parte de gestão de tráfego também, eu diria. Muito bom, muito bom. Eu vejo que uma das melhores mudanças da empresa nos últimos tempos foi essa questão do squad, né? Porque eu fiquei um tempo fora da empresa, mas eu saí da empresa, a gente estava de um jeito, e a gente achava que era um jeito ótimo, e de certa forma ele era um jeito um pouco bagunçado. E aí quando a gente foi para essa parte de squads, quando eu voltei para a empresa, eu vejo que é completamente uma outra organização. Então hoje eu tenho os meus clientes, o Matheus tem os clientes deles, os outros accounts também têm os clientes deles, o gestor também tem o cliente dele, e cada vez mais a gente consegue levar o resultado, porque a gente tem um relacionamento próximo com aquele cliente, a gente entende o nicho, entende o que ele precisa. Então o squad, eu vejo que foi uma questão que a gente sempre priorizou muito a organização, mas o squad foi o que eu acho que foi a cereja do bolo para todo o processo fluir cada vez melhor. Legal. E Fê, aproveitando esse gancho que tu comentou, né, sobre a tua saída e a tua volta, e agora a tua permanência talvez durante um período, né, nesses últimos meses e talvez as próximas semanas, na questão de relacionamento com o cliente, né, então a gente tomou uma decisão também de nichar a nossa operação para advogados, né, então algo que a gente já vinha fazendo isso de uma forma mais intencional no nosso comercial até o ano passado, né, desde o ano passado, já faz um ano e meio, talvez que a gente tomou essa decisão. Mas foi nos últimos 7, 8 meses, talvez, que a gente realmente investiu essa carapuça, né, de marketing jurídico, de assessoria de marketing e vendas para advogados, focados em entregar uma solução muito completa, né, em diferentes frentes. Como é que tu vê isso? Tu que saiu um período e voltou, como é que isso, de certa forma, impacta no relacionamento com o cliente, no resultado que a gente gera e, consequentemente, na nossa organização e estrutura interna? Eu vejo que hoje, como a gente fez essa questão de nichar e a gente tá voltado para advogados e, querendo ou não,
os nossos nichos da advocacia, eles geralmente se repetem ali dentro, questão de tributário, previdenciário, empresarial. Essas são as frentes que a gente mais atua, bancário também. Direito da saúde agora. Direito da saúde também foi uma coisa que a gente começou a atender já faz algum tempinho. Não vou lembrar de todos de uma vez só, né? Mas enfim, esses nichos, a gente consegue cada vez se aprofundar mais, e aí eu acredito que o Matheus vai compartilhar comigo, a gente consegue de fato entender o serviço do nosso cliente. Porque o que acontecia antes? Como a gente tinha vários nichos, às vezes a gente não conseguia se aprofundar tanto no nicho do cliente e entender sobre. Hoje, eu brinco que, não sei, pra quem não sabe, eu sou estudante de Direito, tô quase me formando, mas eu aprendi mais de algumas matérias do Direito conversando com os nossos clientes do que dentro da faculdade, e hoje, quando eu vou conversar com outro cliente, eu já sei sobre nicho, a gente já sabe o que funciona, a gente já sabe o que não funciona, então eu vejo que não só pra nós nos trouxe uma tranquilidade também de fato, entender sobre o cliente, mas também pro cliente traz essa tranquilidade no sentido de eu estou contratando pessoas que sabem, sabem sobre o meu produto, sabem o que faz vender, e além disso também a nossa parte comercial, que é de novo, a cereja do bolo pro cliente, porque o Henrique, que é o nosso vendedor, sempre fala, né? O advogado, ele se formou para ser técnico, não para ser vendedor. E a gente consegue levar... A gente nota que a maior dor do nosso cliente hoje é essa questão comercial. As vendas, né? E a gente hoje já desenvolveu um treinamento comercial, que inclusive foi esse, né, que tá com o QR Code aqui. A gente desenvolveu esse treinamento comercial para ajudar os advogados nesse sentido. Os outros nichos também podem utilizar, né? Ele é voltado para o tráfego, mas ele ajuda muito os nossos advogados, além também da implementação comercial que a gente oferece para eles, né? Então eu vejo que a questão de nichar, não só para nós, mas também para os nossos clientes atuais e os futuros, faz com que a gente consiga entregar um serviço de excelência para eles. Muito bom, muito bom. Eu vejo que empresas que nicham, né, elas tendem a crescer até 3 vezes mais. Eu vi essa notícia esses dias. Não vou saber a fonte agora também, mas vejo que é um ponto que faz total sentido. E Matheus, assim, tu é uma pessoa que tá muito também atrelada a essa questão de resultado, né, dos clientes. Tu é o front ali, né? Tu é o anjo da guarda dos projetos. O que diferencia a Ouzen de outras empresas de marketing jurídico ou de outros nichos em relação a resultado? Por que a gente é diferente? Por que o cliente, muitas vezes, e o que a gente ouve que se sente diferente aqui conosco? Eu vou dar um spoiler de onboarding, né? Então, os clientes que estão assistindo aí, que fizeram um onboarding com a gente nos últimos meses, eles vão entender o que eu tô falando mais profundamente, que basicamente é pertencimento. A gente entra no projeto de fato para entender aquele projeto, para conhecer quais são as dores daquele cliente em específico. Né? O Vini fala muito, no caminho que a gente aprende. E por percorrer muitas vezes o mesmo caminho e entender pontos positivos, pontos negativos, pontos de melhoria, a gente se torna muito mais especialista naquilo. E hoje a Ouzen, ela é uma empresa que ela cria um senso de pertencimento muito maior com todos os projetos que ela capta, porque a gente tenta entender com o cliente o que fez primeiro ele escolher a Ouzen. Né? Porque a nossa mudança no resultado dele não tem que ser no momento que o lead entra. Tem que ser no momento que ele tem um contato lá com o Henrique, comercial. Para que ele possa entender ali e pensar, olha, essa empresa é diferente. Porque se o cliente não conectar no momento comercial, ele não vai fechar conosco. Então ali já começa a experiência Ouzen, para o cara sair da reunião e ele ficar pensando, essa empresa tem alguma coisa diferente. Eles têm algum sentido ali que eu acho que faz sentido com o que eu tô passando. E aí vai para uma segunda reunião, fecha conosco e vem para o onboarding. E aí no onboarding a gente faz uma explicação de como é que funciona a Ouzen comparado a outras empresas. Né? Então a gente entra muito no projeto dele, entende quais são os detalhes ali do projeto que ele está compartilhando conosco. E de forma prática, assim, o que diferencia a gente é a gente olhar para a pessoa ali, não somente para o CNPJ, né? E eu vejo também que os projetos que entram na Ouzen, eles não são só mais um. Então não é aquela questão de, entra mais um projeto, só bateu meta e tá tudo certo. Repete o processo, não, né? Exato. Eu vejo que hoje pra nós, todo cliente importa e importa muito. E não é um sentido de, né, aquela coisa ficar falando porque é bonito. Mas eu, pelo menos, realmente sinto que quando um cliente entra, a minha maior vontade é conseguir que a gente dê o resultado pra ele, não só pra que ele permaneça com nós, mas porque a gente tá mudando a vida de uma empresa, a gente tá mudando a vida de uma pessoa e a gente tá mudando a vida de outras pessoas que acabam sendo impactadas por essa empresa. Sim. Então, hoje, pra nós, eu acho que isso
às vezes a gente não precisa falar, isso nem é falado no onboarding, né? Sim. Mas eu acho que a gente consegue transparecer isso pro cliente, de que mesmo que tu seja mais um projeto dentre vários que a gente tem, ele também é único pra nós, ele também é muito importante pra nós, e a gente não vai tratar da mesma forma que a gente trata todos, sabe? Sim. Acho que essa é uma preocupação muito grande dos clientes, né? No sentido de... Tô contratando uma assessoria de marketing e vendas para o mercado jurídico. Será que essa empresa vai gerar concorrência com meus concorrentes, atendendo outras empresas do mesmo segmento que o meu? Óbvio que não. Tem muito mercado, o teu investimento perto da tua capacidade de investimento a nível De alcance, Brasil, né? de alcance, ele é muito pequeno. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre fala, quando tu tá precisando tu tem um problema nas costas, na coluna, tu vai no especialista ou vai no clínico geral? Né? Então, a metodologia, o que a gente desenvolveu aqui é justamente a gente se posicionar como especialista. Assim como no mercado jurídico tem diversos profissionais dedicados em cada área, aqui no marketing também está se tornando cada vez mais assim. E a Uzen se comprometeu e se compromete a cada dia de ser uma empresa especialista no segmento jurídico. Então, se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, entende que essa solução que a gente faz aqui pode fazer sentido para o teu negócio, aponta para o QR Code que vai estar aparecendo aqui para falar com o nosso time comercial e preenche o formulário também, tá? Um ponto, antes da gente passar à frente, um ponto bem importante, conectando isso que a Fê falou, é que em um momento do atendimento inicial de onboard, a gente tenta dedicar o primeiro contato com o cliente para conhecer a pessoa, de fato, né? Porque, no final de tudo, é a pessoa que importa, né? Então, entende de onde ela vem, quais são os objetivos dela, como ela reage ao mercado, por que ela escolheu o que escolheu, né? Por que você é advogado? Por que você faz essa função? Por que esse nicho? Por que esse nicho? Por que escolheu por esse nicho dentre vários, né? Então, a gente tenta entender e conhecer até porque a gente não quer que o cliente que entre na Uzen fique 6 meses, 8 meses, 12 meses, não. Assim como vários projetos que a gente tem, quer que ele fique anos conosco. Então, Exato. conhecer esse cliente profundamente é o que vai permitir que a gente consiga criar o pertencimento, né? Eu tive um momento aí, fazendo reuniões com muitos advogados recentemente, enfim, sempre busco estar em contato comercial também, né, para entender como é que o mercado está reagindo, como é que os clientes estão se sentindo, enfim, é uma questão que, particularmente para mim, é muito importante, né, além de estar em contato com os nossos clientes também da base. Mas esses dias eu tive a oportunidade de conversar, não sei se eu falei pra vocês isso, mas eu falei com uma advogada que trabalha no direito da saúde com foco em autismo, e ela foi pra essa área do direito porque o filho dela é autista, né? Então ela consegue se conectar com a outra mãe e com a outra família que tá do outro lado porque ela vive isso, Sim. né? Então assim, pô, como é bacana, né, tu poder Com entender certeza. por que cada um tá naquela área, por que cada um trabalha, né? E dentro desse contexto, João, como é que tu vê assim que de certa forma, inclusive essa preocupação da gente dar resultado, né? Eu acho que a gente não dá resultado para todo mundo, infelizmente. A gente sempre busca estar dentro de todas essas variáveis e qualquer empresa do nosso modelo de negócio que fala que dá resultado para todo mundo, a gente sabe que tá mentindo e o cliente também sabe. Os clientes Com estão cada certeza. vez mais conscientes, a informação tá cada vez mais na palma da mão. Mas como é que tu vê que o nosso pilar da cultura de senso de urgência impacta no resultado que a gente gera para os clientes? Boa, perfeito. Sobre esse pilar, né, da nossa cultura, que é o senso de urgência, eu vejo que a gente tem muito um olhar de inconformismo, eu costumo falar, né? Então, assim, a gente nunca tá satisfeito com os resultados atuais dentro dos projetos que a gente atua, né? Então, por mais que a gente esteja num bom momento, na maioria dos clientes, a gente esteja gerando resultados, a gente sempre tá buscando o próximo passo, né? Então, esse é o senso de urgência na raiz da questão ali do significado, né? Então, a gente realiza treinamentos contínuos, né, internos ali para que a gente possa buscar novas soluções, a gente possa desenvolver novas estratégias, né, para cada um dos clientes de forma personalizada, né, como a Fê trouxe anteriormente. Então eu vejo que a gente sempre tem esse olhar para que o resultado ele aconteça cada vez mais, para que a gente consiga gerar mais resultados e escala para os projetos que a gente atende, né. E um outro ponto que eu gosto de trazer, assim, também, que é um diferencial nosso, é que a maioria das assessorias de marketing, das agências de marketing, elas só olham para o fator que é gerar o lead para os clientes, né. E a gente entende que não é só essa é só a primeira etapa, né, de um resultado que vai acontecer também lá para o cliente na ponta. Então, a gente sempre está preocupado em elaborar estratégia para poder gerar leads, mas além disso, a gente também entende que a gente precisa olhar para a área de vendas também, né? Então, a gente desenvolve diversos treinamentos, consultorias da área comercial também, para que o cliente consiga aproveitar bem esses leads que são gerados e consiga aumentar a taxa dele de fechamentos, né? Então, eu vejo que a gente sempre está preocupado com todos os pilares, em todos os aspectos, para que o resultado no final lá da ponta lá para o cliente seja o melhor possível. Eu vejo que tá muito atrelado à questão do funil, né? Do funil, exatamente. Então, eventualmente, recentemente, a gente teve a oportunidade de acessar
o CRM de um cliente, né? Onde ele tem um funil de vendas com os contatos lá dos clientes. E aí era um advogado, inclusive, que tava, inclusive, reclamando pra ti do resultado dos leads, né? Exatamente. Então, assim, fica aqui o aprendizado pra quem tá ouvindo, né, esse podcast, porque tu vai lá e reclama pra empresa do marketing dos leads. E aí, graças a Deus, a gente tem estrutura, processo pra conseguir acompanhar isso. Daí a gente vai lá e abre o CRM e o infeliz tá 3 dias sem responder aos clientes. Exatamente. E aí ele quer ter resultado investindo em marketing, em tráfego, em estratégia digital. Né? Então, assim, cara, como é que vai ter resultado sem 3 dias sem responder? E esse é um ponto que acontece bastante também com relação ao marketing, porque sempre é culpa do marketing, né? Sempre é culpa do A marketing. gente, inclusive, foi numa reunião esses dias que a nossa cliente até falou, ela disse, eu sei que eles sempre vão culpar o marketing, eu sei que às vezes não é culpa de vocês, mas a gente tá cada vez mais fazendo esse movimento de olhar o CRM dos nossos clientes, então foi isso que o João falou, não é só a entrega do lead, mas a gente também busca o que tá acontecendo, porque querendo ou não é o investimento do nosso Sim. cliente, né? Então a gente busca olhar o CRM e a gente esses tempos fez isso em um cliente e a gente entendeu que o comercial estava nos trazendo, que não estava recebendo lead, só que quando a gente foi olhar o funil, na verdade eles estavam com vários leads, sabe? Então, às vezes é uma questão de comunicação, porque aí às vezes a gente vai lá, faz um ajuste na campanha, só que nem precisava aquele ajuste Não na era campanha. isso que precisava ser feito, Porque né? no início, antes de a gente ter esse know-how na parte de atendimento e de CRM, né, de tempo, de campo de batalha, a primeira coisa que a gente fazia era, João, otimiza a campanha, porque o cliente tá reclamando que o lead tá ruim. Feedback de lead desqualificado, vamos Mexe olhar pro na gerenciador, campanha. vamos Exato. mexer, Liga pro Muda. cliente. otimizar, exato. Muda. Hoje não. Hoje a gente busca mais informações sobre o comercial, porque não sempre o problema está nos leads. Às vezes é a questão do comercial. E não que o comercial seja ruim, Exato. mas às vezes é uma falta de ajuste com o comercial. É uma falta de conhecimento. Esses dias eu também falei pra uma outra cliente. O lead do tráfego é diferente dos outros leads. Ele não é um lead que ele vai chegar querendo para a comprar. conversão. Exato. É um lead que tu tem que conversar, que tu precisa ter estratégias pra vender pra ele, né? Sim. Então, essa parte comercial que a gente consegue acoplar nos nossos clientes, eu vejo que ela é um diferencial muito grande nosso. Muito E acho bom. que é o que tu recebe muito no comercial também, né? Que essa questão do treinamento comercial e do nosso acompanhamento comercial é um diferencial da nossa empresa. Sim, com certeza. Vejo que sim. Quer falar, Matheus? Não Pode queria... pode falar. Até pegando um gancho que a Fê falou, que o João também comentou Os accounts anteriormente. que adoram falar estão acostumados. Exatamente. A gente tem muita oportunidade de estar em contato com muitos clientes, então tem muitas situações que ocorrem, né? E até conversando hoje com um integrante da equipe e pegando o gancho que você comentou sobre processo, né? Melhoria contínua, processo. Tudo na empresa vira processo, né? Isso é muito A importante. Ouzen tem que ser McDonald's. Exatamente. A Ouzen é exatamente isso, porque o processo operacional. Hoje, por exemplo, a gente falando com uma colega do time, ela falou, na empresa que eu trabalhava, quando o cliente saía, eu só tinha ali a notícia, ó, saiu tal cliente. Mas por que saiu? Qual foi o gatilho de saída? Você entendeu o que estava insatisfazendo ele? Né? O que estava deixando ele insatisfeito? Muito bom. Não, isso é um ponto bem importante, né, de E entender. essa é uma reunião, inclusive, profundamente. que a gente vai ter amanhã pra entender sobre os clientes que saíram, entender por quê e buscar com que isso não Melhorias, aconteça né? em próximos, Exato. pra Vejo que que- a vejo- melhoria seja sempre contínua, o que é o pilar da nossa Exato. cultura. Eu vejo assim que esse podcast não tem como objetivo, de certa forma, enaltecer o nosso trabalho com um foco necessariamente em falar somente dos pontos positivos, né? É um pouco do que a gente estava falando ali Vender a antes empresa de vender a perfeita, empresa né? Isso não perfeita. existe. A gente não é perfeito. Sim. A gente busca o nosso melhor todos os dias, né? Acho que isso faz parte de qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer empresa que se pinta de uma forma muito perfeita, pode ter certeza que tem algo interno que está faltando. Sim. Eu acho que tudo que é demais tem uma falta interna, de alguma forma. E dentro desse contexto, a gente também não consegue, de certa forma, entregar resultado para todo mundo. A né? gente erra em projetos. Exato, acontece, né? A gente fala, a gente é humano, né? A gente é Então, humano. são Exato. humanos que Processos estão atrás da atrasam. máquina. Então, Sim, exatamente. acontece, a gente Exato. comete erros. E eu acho que essa tua fala traz mais um pilar da nossa cultura, que é a transparência, né? Exato. E assim, a gente busca a melhoria contínua sempre, a gente tá sempre buscando se adaptar. Mas o que vocês veem, de certa forma, que é o principal ponto que a gente tem que olhar para esse próximo ciclo de crescimento da empresa, assim, sabe? O que vocês veem, assim, que a gente tem que olhar, que uma empresa talvez num estágio como o nosso, buscando uma escala operacional, prestando serviço online, com em torno de 15 pessoas no time, visando aí talvez 20 pessoas até início do primeiro trimestre do ano que vem, foco comercial, foco em aquisição, mas também em ter uma excelente qualidade, né?
O que vocês veem que a gente tem que olhar, assim, nesse próximo ciclo? Vocês são pessoas que estão com a gente há bastante tempo. Eu tenho minhas conclusões aqui, mas eu queria ouvir vocês. Vai lá, João. Boa. Dentre os pontos que tu trouxe anteriormente também, né, sobre o próximo passo nosso também, eu vejo que a gente tá entrando num processo hoje de crescimento de equipe e também de clientes, né, que a gente possui hoje na nossa operação. E a gente tá muito com um olhar aqui interno também, dentre as conversas e reuniões que a gente faz de lideranças, que é trazer uma pessoa que vai estar dedicada 100% também para a operação da Ozen, né? E que ela vai estar mais solta na operação para poder desenvolver novos serviços, desenvolver novos produtos, melhorias em processos internos que já são executados no dia a dia. Então a gente já está avançando com esse processo também, para que a gente possa ter um olhar cada vez mais, né, de encontro com esse nosso pilar, que é o da melhoria contínua. E o ponto que vocês trouxeram anteriormente também sobre a questão dos erros, né? Somos humanos, erramos. Nem a Apple agradou todo mundo. Mas eu vejo que a nossa principal característica diferencial é que a gente aprende muito rápido com os erros, né? Sim. E a gente não tenta deixar os erros de lado e ignora eles. A gente fala, né? Vai na raiz. Quando a gente erra, a gente fala que é uma escola pra nós. Exatamente. Porque quando a gente erra, a gente sempre busca não voltar ao mesmo erro. Exato. A gente vai cometer outros, mas a gente faz o possível pra que a gente não volte pra aquele mesmo erro. Exatamente. Né? Então, até complementando, né, o que tu trouxe também, eu vejo que muitas pessoas costumam olhar muito para os problemas e focar neles. A gente entende os problemas que ocorreram, né, no decorrer do caminho, e a gente olha para eles como pensando nas possíveis soluções, né? Então isso é algo que a gente conversa muito no dia a dia. E eu acho que sim, mas eu acho que às vezes a gente olha bastante pro problema, às vezes. Eu acho que às vezes a gente tem esse olhar. Vindo pra cá, inclusive, a gente identificou um problema, já criou um processo operacional pra conversar sobre isso. Eu acho que conversando com um mentor que eu tenho, enfim, ele falou muitas vezes que às vezes a gente busca na vida os últimos 15% de excelência que faltam. Sim. Né? E de novo, isso tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom e tem um lado ruim, mas falta só 15%, talvez, e talvez o nosso 85% já é muito acima da média. Né? Pelo nosso grau de exigência pessoal, né? Sim. Acho que a autocobrança ela é muito forte. E às vezes a gente fica preso nesses 15% que faltam, mas talvez se a gente conseguisse de alguma maneira desapegar disso e focar em expandir o negócio, trazer pessoas, valorizar o que tá bom, talvez a gente teria uma rotina mais leve, talvez uma escala maior, e eu falo isso muito porque eu entendo que talvez tenha pessoas aqui que estão ouvindo também, advogados, enfim, prestadores de serviço, empresários que eventualmente acabam limitando o seu crescimento. Eu acho que às vezes a gente acaba limitando o nosso crescimento também por querer estar no controle. Sim. E querer estar todo o processo bem azeitadinho, bem alinhado, sabe? Acho que é progresso em ordem, né? Não ordem e progresso, né? Acho que a gente tem que inverter um pouco essa linha de pensamento. Exatamente. Mas enfim, Matheus, e trazendo esse contexto, assim, dentro dessa jornada também tua dentro da empresa, como é que tu entende, como é que tu vê, assim, que esse processo de crescimento de pessoas na equipe, né? Tu que é um cara que trabalha home office, como é que tu viu a saída pro presencial também? Como é que tu vê que a gente consegue organizar uma operação, uma eficiência muito alta também no home office? Quais são os processos internos que a gente tem e que tu vê assim, pô, isso aqui faz a Ozen ser diferente para quem não tá necessariamente no escritório? Porque tu chegou essa semana aqui no Sul e a gente até brincou, parece que tu tá com a gente no dia a dia. Como é que tu vê que isso é possível, cara? Porque o modelo home office é um modelo, ok, tem muitas pessoas que trabalham há muitos anos, mas é um modelo recente. Sim. E eu, particularmente, eu acho que a gente acerta muito nesse modelo com as pessoas que a gente tem hoje, que compram a cultura e que entendem o nosso método de trabalho. Então é uma pessoa que entendeu, assim como as outras pessoas que a gente tem no time. Como é que tu vê que isso se faz presente na tua rotina? Pegando um ponto que você comentou, alinhamento com a cultura, acho que é o primordial. Se a pessoa não tem ali o mínimo de alinhamento com a cultura da empresa, seja no home office, seja no presencial, ela não vai conseguir desempenhar o máximo potencial que ela tem. E um outro ponto também, que aí vai muito da nossa organização operacional, é estar conectado com os pares. Então a gente tem uma equipe muito sólida, e as equipes sabem qual é o seu papel, a função de cada um, né? E tá conectado, por exemplo, diariamente com o João, com o time de designer, tá conectado com a Fê, com o Vinícius. Isso aí vai fazer também uma diferença no dia a dia, porque o home office ele tem particularidades, mas ele também tem pontos ali que se você não se atentar, você deixa a desejar. Você está num ambiente mais confortável, você está num ambiente que você tem que estar muito mais focado. Então você se colocar num nível um pouco mais alto é fundamental para que quando você chega no presencial aconteça esse sentimento, né? De você estar ali e parece que você está todos os dias.
não tem mudança. Na minha rotina hoje, por exemplo, não tem mudança. Eu tô trabalhando exatamente igual como eu trabalho no home. A diferença é que no presencial você tem uma agilidade maior na comunicação, Sim. que às vezes uma mensagem vai demorar um pouco Sim. mais a chegar, a comunicação síncrona e assíncrona, né? Sim. Então é esse ponto. Inclusive, a gente já fez treinamento sobre isso, né? Fizemos treinamento sobre isso. Um dos primeiros, inclusive. Os É, primeiros, tempo. porque a comunicação era um Exatamente, desafio lá atrás, exatamente. né? Então, de Eu forma tenho pavor objetiva- quando mandam assim, oi, bom dia, tudo bem? Pelo Esses dias o amor de João Deus. fez isso, ele queria matar o João. Eu respondi o João, eu respondi, buenas, que manda? Então assim, ó, não mandem mensagem, né? Independente pra quem for. Já Agora, manda o problema. olá, tudo bem? Tudo bem, meu. Tudo Como é bem. que eu posso te ajudar? Quer saber como é que eu tô? E isso é uma coisa que a gente faz com os clientes hoje também, né? A gente nunca manda, bom dia, tudo bem, espero que o cliente responda. Não. A gente já manda bom dia, boa tarde, enfim, e o que a gente precisa dele, né? Porque acho que todo mundo tá nessa correria, ninguém tá, Sim. pra responder, tá tudo certo. Tá muito tudo dinâmico, a gente tá no mundo do 2.0, né? Então, Exatamente. assim, vamos pra cima. Um outro ponto que eu lembrei aqui é uma organização onde seja compartilhado com o time. É um Google Agenda, por exemplo. A pessoa que ela acha que é organizada, mas ela não tem tudo num Google Agenda, por exemplo, que é o que a gente trabalha muito diariamente, colocar ali os processos que a gente fez durante o dia, né? Às vezes um aplicativo também que vai auxiliar nas nossas demandas. ClickUp. Isso é fundamental. Um Gestão de ClickUp, por tarefas exemplo, gestão também, de né? tarefas. Exato. Exatamente. Uhum. Então tem todo o organismo. Eu vejo que esse ponto é um ponto muito importante. Eu vejo que tem duas questões que fazem com que a gente consiga ter uma equipe que consiga performar independente do local que ela esteja, né? Tu comentou algo que foi muito bacana. Pô, tô trabalhando no presencial como eu trabalho no home. O que isso traz para nossa empresa? Traz uma capacidade de adaptação ao ambiente, Sim. né? Então, assim, eu consigo pegar meu computador, abrir aqui e trabalhar aqui agora no podcast se eu quiser, assim como qualquer um de vocês. Sim. Com certeza. Então, eu vejo que isso está muito atrelado a um alinhamento, sim, cultural, mas a processos e rotinas bem definidas, né? Então, a gente tem ali a reunião de segunda-feira, por exemplo, para começar bem a semana, que é o kickoff semanal. A gente também tem dailies durante a semana com cada equipe, papo de account para trocar ideia entre os accounts, daily de performance para a equipe de performance, Weekly Close. Alinhamentos week- entre os squads o também. alinhamento né? entre os squads, que quem Sim. participam também, os designers, né? Enfim, a gente tem Uhum. reuniões também com web designer, a equipe de copy. Só um disclaimer, Então, né? assim, Squad é o grupo que Isso, o cuida squad é o grupo, né? Perfeito. das contas. O Weekly Close, que é o fechamento da semana, para todo mundo concluir bem a semana. Então, os one-on-ones, que One-on-ones. são a agenda de gestão, né? Uhum. Para estar conectado a liderança com com o certeza. liderado. Então, eu vejo que essas rotinas, elas estabelecem um alinhamento muito próximo, independente de onde é que a pessoa esteja. Obviamente que o presencial acaba tendo seus benefícios, no meu entendimento, né? Algo que a gente está expandindo a equipe aqui no Uhum. presencial, a gente consegue ver esse dinamismo um pouco maior. E a proximidade também, né? Ontem, por exemplo, a gente saiu para tomar um chopp e era quarta-feira, né? Então, assim, Quarta-feira, 10 horas. quarta-feira, 10 horas, exato. No home office não dá pra fazer isso. Mas enfim, eu vejo muito dessa forma, assim, sabe? Essa capacidade de adaptação e também de ferramentas para nos auxiliar, né? Eu vejo que esse é um padrão muito importante, algo que a gente olha muito aqui dentro, que é a questão de gestão de tempo, né? Então, assim, a gente bate muito forte aqui dentro da empresa, né? Então, pessoas desorganizadas, que não têm uma boa gestão de tempo, elas tendem a permanecer menos tempo caso elas não se adaptem, né? Porque para nós, a questão do Google Agenda, o ClickUp como ferramenta de gestão de tarefas de comunicação interna, o WhatsApp para comunicação com os clientes, né? Então, assim, tagueado, organizado Sim. por tag, WhatsApp Business, bem estruturado. Então, assim, algo que a gente tá falando aqui agora que parece ser normal para nós, eu tenho ido em alguns eventos e eu tenho a oportunidade de conversar com outros empresários, empreendedores, enfim, do comitê que eu faço parte de jovens empreendedores. Esses dias eu tava falando sobre isso, e eles acharam assim, caraca, como tu usa o Google Agenda por cores, tu consegue ver onde é que tu tá gastando teu tempo semanal, sabe? É umas coisas que às vezes a gente banaliza tanto, Sim. mas que pra nós é uma realidade, mas pra muitas pessoas não é. E é muito legal ver que isso, toda a equipe faz isso, né? De fato, não é... A gente não tá falando aqui, alguns não fazem. Conforme as pessoas vão se adaptando à empresa, isso vira tão intrínseco nelas, Uhum. que a questão das tags no WhatsApp, mensagem, tava começando uma pessoa nova com nós agora, e eu já falei, cara, não tem como a gente mandar uma mensagem sem ter um espaço Exato. entre uma Os parágrafos os também, né? parágrafos assim Sim. separados. E isso é tão não é que é um processo operacional padrão, mas é que é uma coisa que é Natural, nossa, né? né? É O muito DNA, natural pra gente, O DNA da Usem. que tem a ver com a questão da organização, que eu Sim. acho que é a gente recebeu um feedback esses dias de uma colaboradora nova também, né? Ela falou, eu já achava que eu era organizada antes de entrar na empresa, mas depois que eu entrei eu vi que eu não era tão organizada assim. Uhum. Colaboradora não, porque a gente não tem colaboradora, a gente tem membros do time, parceiros de negócio. Boa. Exatamente. E ninguém é colaborador aqui. Mas assim, mas top, sim. Amanda, né? Tipo, Sim. muito top o feedback dela. Eu É. achei que eu era organizada antes e agora eu vejo que não era
nem perto Sim. do que Não, poderia ser. Eu diria que Tem um choque cultural. todo mundo tem essa percepção, né? Todas as pessoas que fazem certeza. parte da empresa, né? Que entram, elas trazem esse feedback, Sim. né? Então Exato. é o cuidado com os detalhes, a organização, tudo isso, né? Então, de fato, é algo transformador para todo mundo que faz parte da empresa, né? Sim. Então Com isso é certeza. bem importante, bem É bacana. um choque cultural, o Vini falou algo, assim, perfeito. A pessoa quando chega e ela não tem um mínimo de alinhamento cultural, de organização, de tarefa, a gente nota de primeira, a pessoa nota de primeira e aí ela tem dois caminhos. Ou vai se adaptar, Ou vai sair. ou vai sair. Ou não Ou vai ser permanece. promovida. Ou vai ser promovida ao mercado de trabalho. Exato. De Exato. forma respeitosa. Das duas, obviamente. E assim, a gente tem pessoas que não se adaptam, né? A Tudo gente certo. tem- Tudo bem. Tá tudo bem, Certo. tá tudo bem, eu sempre falo. Falei recentemente, inclusive. A gente não quer pessoas aqui dentro que elas são redondas se adaptando num processo que é quadrado. A pessoa tem que querer isso, tem que ser prazerosa, tem que fazer sentido. sentido. Ela tem que ver que ela vai estar fazendo um bem pra ela, né? Porque no final da linha, a empresa é uma plataforma para que as pessoas possam conquistar seus sonhos, Exato. né? Então assim, pô, tu me mostrou o carro que tu comprou recentemente, fiquei felizaço, Isso aí. entendeu? Tu poder vir pra cá, morar sozinho, algo que tu não tinha lá Sim. em Recife, sabe? Pô, foda, sabe? Sim. É sobre isso. Sim. As pessoas conseguirem se dedicar e empenhar a empresa crescer, porque a empresa crescendo cria novas oportunidades pra todo mundo que tá dentro dela, né? Sem dúvida. certeza. Eu vejo muito dessa forma. Então, tem pessoas que não vão se adaptar, é do jogo, tá tudo certo. A gente busca um perfil muito específico, a gente trabalha muito, a gente é muito exigente. dedicado, a gente é muito exigente, nem todo Sim. mundo vai se adaptar e tá tudo certo. A Uzi Exato. não é pra todo mundo. Sim. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Acho Por que mais- nenhuma empresa é pra todo mundo, Exato. né? A pessoa tem que buscar se adaptar no Uhum. lugar que ela se sente Sim. bem. Que e sente bem, se sente realizada e sente que ela tá progredindo na carreira. Quem tá né? dentro da Ousen, eu ouso dizer que se sente muito bem, né? Acredito que E sim. as pessoas que talvez estão nas outras. Entendeu? Trocadilho. Com certeza. Mas é questão de querer se adaptar, né? E tá tudo bem se as pessoas não quiserem ficar. A gente sempre fala isso, né? Exato. Tá tudo bem se não fizer sentido pra ti. Porque é o tempo da pessoa que vai estar sendo investido em Exato. algo que tem que fazer Exato. sentido pra ela, né? Imagina que saco tu trabalhar num lugar que tu não tem a mínima desejo, mais por uma questão financeira. Eu Vontade, acho que né? qualquer um que vive dessa forma, eu acho que deveria repensar muito, porque no final da linha, daqui 30, 40, 50 anos, a gente vai estar na nossa cadeira da casa de campo, andando pra frente, pra trás, e a vida vai ter passado. É importante que a gente tenha vivido Sim. uma vida com significado. Exato. Eu acho que esse é um ponto importante. E bateram nessa tecla do significado. O que a Uzi mais transformou na tua vida, João? Essa é uma pergunta muito boa e reflexiva. Mas eu poderia citar alguns pontos de melhoria, né? Diversos pontos na realidade. Qual que é a única coisa? Mas eu diria que um processo de maturidade muito grande. Maturidade. Então, assim, eu diria que no decorrer dessa caminhada de 3 anos pra cá, eu sou outra pessoa, completamente, em diversos aspectos da minha vida. Então, eu diria que, principalmente no pilar de maturidade. Maturidade, visão de mundo, né? E eu vejo que refletiu não só na minha vida profissional, mas muito também na vida pessoal. Então, eu diria que maturidade, visão de negócio, visão pessoal também e comunicação. Eu diria que eu sempre fui uma pessoa muito retraída, né? E eu vejo que a Ousen me proporcionou também esse desenvolvimento também no quesito comunicação, porque eu sempre tive muito contato também com clientes em reuniões internas também. Então eu diria que esse quesito comunicação também é algo que impactou muito na minha vida, sabe? Assim, então traria esses principais pontos aí, assim, para poder compartilhar. Tu diria então que o principal é Eu diria que maturidade. 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 Top. Profissional e pessoal. Muito bom, muito bom. E dentro disso aí tem vários outros significados intrínsecos aí, dentro da Muito bom. maturidade. Legal. Top, meu querido. E pra ti, Matheus? Acho que é responsabilidade. Assumir compromisso, responsabilidade, me comprometer, né, com os pares, com as pessoas que trabalham comigo, com meus colegas do dia a dia ali, porque a gente fica mais junto às vezes do que fica na nossa casa com a nossa família, né? Então, responsabilidade uns com os outros, acho que isso mudou bastante. A Uzen muda a vida de quem se compromete a ter vida mudada. Sim. É isso. É engraçado, né? Porque toda vez que entra uma pessoa no time, a gente faz um onboarding e é algo assim que acontece, né? Exato, exatamente. Então, assim, muito, muito feliz. E tu, Fê, o que tu diria? Eu acho que pra mim é a questão de entender que eu consigo me adaptar em diversas áreas. Foi o que eu trouxe voltando lá no início, né? Eu sempre fui essa pessoa que tu trouxe que, se eu fiz uma faculdade de direito, por exemplo, eu preciso ser advogada e minha vida inteira precisa ser assim. E dentro da Ousen eu entendi que não, porque como eu mesmo falei, já passei por diversas áreas, por exemplo, essa de account que eu tenho hoje, que eu não sou uma pessoa, a mesma coisa que o João falou, eu não sou uma pessoa comunicadora naturalmente, pra mim um treino diário
mas eu entendi que eu consigo fazer e acho que me trouxe uma sensação de o que eu me propor a fazer, eu vou conseguir fazer e principalmente a questão de sempre botar excelência em tudo que eu faço. E a Ousen me trouxe ainda mais essa questão de excelência em todas as coisas que eu faço, que eu entrego. Ou a busca pela excelência, A né? busca, exato. Talvez eu não vou ser excelente, mas na minha visão eu tô buscando, fazendo tudo o que eu posso pra fazer uma entrega excelente pro cliente, pra equipe, enfim, pra todo mundo. Muito bom. Legal. Muito bom. Eu acredito que essa questão da gente buscar se adaptar independente da função é algo que é muito presente, né? Sim. E a gente ter essa mentalidade nos permite, como o Jim Collins fala nos livros dele, né? As pessoas certas dentro do barco, e depois a gente aponta a direção certa para onde é que o barco tá indo, e depois a gente bota as pessoas nos lugares certos. Exatamente. E a partir do momento que a gente tem as pessoas certas, tudo fica mais fácil. Com Né? certeza. Então, no final da linha, é tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Né? E eu vejo que a gente tem buscado cada vez mais entender as pessoas, né? Eu acho que dentro da empresa. Onde cada um se sente melhor, quais são os perfis comportamentais que cada função exige, Com certeza. quais são as emoções que sustentam aquela personalidade para que ela possa executar aquela função com maestria. Né? Acho que buscar esse sentido e eventualmente colocar as pessoas certas nas posições certas, eu entendo que eventualmente é onde as empresas mais falham. Sim. Né? Porque tu não contrata a pessoa alinhada para a função. Né? Tu contrata a pessoa que ela não tem uma capacidade de comunicação para ser uma pessoa comunicativa. Né? Então, às vezes, se é uma pessoa mais técnica, mais para dentro, ela fica lá na função dela. Né? Eu acho que isso vem muito com uma jornada de maturidade nossa como negócio e também tempo. Né? Eu acho que a gente tem pensado nisso porque cada vez mais a gente está buscando um próximo nível. Sim. Né? E aí enfim, tem 200, 300, 500 clientes na nossa operação, né? O nosso sonho grande de 2030 é atingir 1000 empresas a partir do nosso grupo de negócio. Inclusive, tem a Ousen IA também aparecendo na TV, né? Que é uma situação onde a gente criou uma solução nova para implementar agentes de AI. Entendendo a dor dos clientes. Entendendo a dor dos clientes, a gente criou essa Antecipação de solução. problema. Antecipação do problema, né? Então, tem uma solução nova no mercado, vamos desenvolver uma nova solução que é a Ousen IA para atender uma dor e resolver essa situação. Enfim, eu vejo que é muito dentro desse sentido, da questão da organização da empresa, e, enfim. E os clientes que não ficam conosco, eu acho que é muito importante também a gente pensar dessa forma, né? E isso é muito louco também, né? Dentro de tudo que a gente falou aqui, os clientes que não ficam, que saem, tem muitos clientes que voltam. É verdade. Né? E os clientes que não ficam e saem, normalmente os clientes saem bem. Sim. Né? Então, assim, Existem pouquíssimos- exceções também, vamos, óbvio, né? Vamos falar que Sim. existem as exceções, que tem cliente que não sai bem, como em todos os E lugares, tudo né? certo. Exato. Mas eu diria que a grande maioria hoje são clientes que, como tu comentou, eles voltam. E se não voltam, às vezes é por questão momento deles também, né? Exato. Momento financeiro e tudo mais. Mas hoje eu vejo que a maioria dos nossos clientes ou volta ou sai satisfeito com o que a gente entregou até aquele momento. Sai diferente. É uma coisa Muito que... por essa busca da excelência também, que a gente isso. comenta. E eu até tava comentando com vocês antes que essa questão também que eu trouxe de trazer pra nós, de não ser só mais um projeto. A gente tava com um projeto, e aí trazendo a transparência, né? A gente tava com um projeto que ele não tava desempenhando bem. E a gente tava com um senso de urgência também, Uhum. buscando várias soluções, várias coisas. E o cliente percebe isso. O cliente vê percebe, isso. exato. Só que a gente, de novo falando o Se que a gente cobra. fala, a gente se cobra demais. Era um cliente que eu tava super preocupada, assim. E ontem ele nos falou que ele tava pra fechar um negócio grande e que tinha entrado um outro negócio grande também que tava com possibilidade de fechamento. Eu comentei com ele saindo quando a gente tava aqui. Eu fui pra casa feliz ontem, sabe? Porque tudo bem que eles não fecharam ainda e talvez não feche, mas assim, a gente conseguiu levar. Sim. A gente conseguiu mudar esse cenário. Então, assim, não é só, eu fecho a tela do meu computador e dane-se, né? Os nossos Nunca é clientes. isso, né? Exato. Nunca é isso. É sempre da porta pra fora também, a gente tá preocupado, fica feliz e se preocupa de fato com os nossos clientes, né? O resultado transforma, né? Então, Total. todos nós aqui temos casos de clientes dentro da empresa que passaram por desafios. E a gente muito ali, olha, quando vier o primeiro, fica tranquilo, confia, só confia. E às vezes a gente vai entregar, às vezes não vai acontecer, mas quando acontece, o cliente ele tem um senso de confiança muito maior e parece que com o primeiro contrato fechado, a primeira oportunidade que vem, as outras vêm de forma mais fácil. Sim. Né? Porque o cliente já viu que não é impossível, entendeu? Eu costumo conversar muito com a equipe também de performance, né, que faz parte da nossa empresa, que a gente sempre tem que ter o olhar do próximo passo, né, então, às vezes a gente tá tendo desafios em alguns clientes ali também, a gente se reúne,
A gente faz uma reunião ali também para poder falar sobre esses clientes, desenvolver novas estratégias, né, para a gente poder chegar no resultado esperado, para poder virar o jogo naquele projeto. E eu vejo que não é só o olhar para isso, né, o olhar também para os clientes que já estão indo bem, para a gente poder desenvolver soluções, estratégias para poder crescermos ainda mais. Então é muito esse olhar, né, o olhar de qual que é o próximo passo em todos os projetos que a gente está trabalhando hoje. Sejam os clientes que estão indo bem, sejam os clientes que não estão indo bem, a gente sempre tem esse olhar, né, então assim, de desenvolvimento, de melhoria contínua. Eu vejo que esse é um processo que faz com que também, de fato, a gente consiga virar o jogo em muitos clientes que não estão tendo bons resultados, e nos clientes que estão tendo bons resultados, a gente consegue escalar ainda mais, né, os números, o faturamento, as vendas que acontecem através das estratégias, né, e a gente costuma conversar também que, por falta de empenho, pode ter certeza que a gente não perde, porque perder pro empenho, somos muito esforçados e empenhados também para poder gerar o resultado. Por falta de vontade, a gente nunca vai perder. Né? A gente costuma também, né, Vini, trazer também ali, né, que quando a gente sai do escritório e vê alguma luz acesa ali ainda na empresa, e a gente volta pro escritório, trabalha mais um pouquinho para sermos os últimos, né? Então é todo dia assim, né, Vini? E essa questão que o Matheus trouxe também sobre a confiança do cliente na gente, eu vejo que é muito por um pilar específico da nossa cultura, que é a transparência, né? A gente teve um momento com uma cliente que a gente errou, e eu falei pra ela, sempre que a gente errar, tu pode ter certeza que a gente vai falar, foi a gente que errou, né? Então, a gente não fica achando culpado. Também, exato. Autorresponsabilidade. Exato. Né? Culpa, Quando a gente entende que é nós, a gente busca consertar, falar sobre isso, porque a transparência é a coisa mais importante, né? Porque tem momentos que não é a gente que vai errar. Tem momentos que acontece coisa com plataforma, o João sabe, Sim. Tem momentos que acontece, né, outras coisas que não é nossa responsabilidade, mas eu acho que essa confiança do cliente vem muito pela nossa questão da transparência, Sim. Que a gente não inventa, sabe? Sim. Aconteceu, não aconteceu, Exato. Não aconteceu. Exato. A gente tem um cliente na base que reflete muito isso, né? Não sei se pode comentar aqui quem é, mas, enfim. E ele passou aí os primeiros 60 dias, um produto bem específico, né? Tributário, questão ali voltada ali do bem, né? E aí ele mandava mensagem pra ele, meu querido, como é que tá? Os leads e tudo mais, ele, diretor, difícil. Tá difícil, mas agora ele vai saber quem é. Mandar pra ele depois. Não, tá difícil, mas tô confiando. Vamos lá, vai acontecer. Normalmente demora. E semanalmente ali, por conta dos processos semanais de feedback, eu perguntava, na esperança dele falar assim, não, avançamos, conseguimos. E levou tempo. Levou tempo. Mas aí era uma pessoa que a postura dela sempre refletia confiança. E eu acho que isso é muito importante. Você tá ali na dificuldade, vê que o time tá trabalhando, confia. Confia, porque foi o que o João falou. Por falta de empenho não vai ser, até que há 2 semanas atrás ele foi mandando mensagem, ó, finalmente, fechamos o primeiro contrato. E aí levou quantos dias, né, pro segundo? Uma semana. E fechou mais? Eu acredito que foram 2 ou 3 contratos fechados. Tem mais 2 engatilhados, na verdade. Mais 2 engatilhados. Só falta recolher documento, assinatura. Eu fiz uma reunião com esse cliente algumas semanas atrás, antes de ter o primeiro fechamento, e aí Sim. Ele compartilhou comigo a tela e mostrou o CRM, assim, dele. Organizado, não tinha antes, sabe? Organizado, a gente implementou, ele tava utilizando com as oportunidades certinho, com os leads certinho, então assim, é muito bom isso, né? Quando a gente vê também que o cliente segue o processo, né? Se dedica, faz a parte dele, Sim. Porque no final da linha é 50-50. Sim, né? Onde a Ozen vai fazer a parte dela, mas tem uma parte que é da responsabilidade do cliente. Né? É muito importante que todos estejam aí 100% empenhados para que a gente consiga somar forças em prol do resultado. Exato. Né? Então, assim, a gente tá chegando no final desse podcast. Eu não sei se vocês queriam deixar uma mensagem final. Alguém quer compartilhar uma última mensagem? Fê, Matheus, João? Sei lá, Matheus, vai lá. Todos nós temos mensagens a compartilhar, né? Dizer que confie no processo, confie no time, né? Quem tá ouvindo aí, se tá precisando de uma assessoria especializada na parte tanto jurídica, tributária ou qualquer outra que seja, pode ter certeza que aqui dentro a gente nunca vai perder pra falta de empenho, pra dedicação. Eu sempre falo para muitos clientes, né? A gente vai fazer o possível, né, e o impossível se for necessário para a melhoria do projeto, para fazer a diferença no teu dia a dia. Então agradecer pela oportunidade aí. Isso. Muito bom estar com vocês, conversar com vocês dessa forma descontraída. Né? Espero que a gente consiga ver isso muitas vezes. Faremos. Assim, com certeza. Isso. E eu queria... Quer falar, Fê? Não, eu ia na mesma linha do Matheus, né, dizer que
reforçar aquilo que eu comentei, que todos os projetos aqui para nós são muito importantes, então a gente é muito grato por quem confia em nós, né, por quem está do nosso lado nesse momento, e como o João falou, o Matheus também falou, por falta de empenho nunca vai ser, então a gente não eu sei que tem outras empresas que também são sérias, mas a gente é uma empresa que realmente, a gente conversou sobre isso esses dias, a gente é sério, a gente não tá aqui para brincar, a gente não tá aqui para brincar de trabalhar com o cliente, a gente realmente entrega tudo o que a gente pode e a gente é muito grato a quem confia em nós. Boa. Eu vejo que esse ponto, assim, e um ponto importante disso que depois tu quer falar, João? Não, pode dar sequência. Tá, beleza, concluir então. Eu quero muito trazer um contexto de que o que a gente faz hoje pode mudar no futuro, né? Um ponto, esse é fato, a gente tá com a mente aberta, tá com a capacidade de adaptação alta, eu vejo que a gente é uma equipe muito empenhada. Eu queria muito agradecer vocês aqui por dividirem essa mesa comigo, né? Por acreditarem no sonho, por comprarem o sonho junto comigo também. Agradecer a Jordana, que tá ali também, o nosso marketing interno, que organizou isso aqui também, né? Então agradecer o time também, que tá lá trabalhando, né? Que tá fazendo a operação acontecer, ao comercial, enfim, a todo mundo que faz parte do nosso projeto aqui enquanto equipe. Sou muito grato a vocês por tudo que vocês se dedicam aqui pra empresa no dia a dia. E como diz o Matheus, vamos por mais. É isso, vamos por mais sempre. Tamo junto. Excelente podcast. Tamo junto, meus queridos. Pessoal. É nóis. Valeu. Deixa o like, aponta o QR Code e se inscreve no canal. Tamo junto. Isso aí. Boa.